ministrações, que vai ser no dia 24. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração, e para compartilhar isso, eu penso que será necessário fazermos uma série de ministrações. É um tema que me aqueceu muito nos últimos dias. É um tema que eu entendo que faz muito sentido para o momento profético que a igreja vive sobre a face da terra. E é um tema que ele é muito extenso, e a gente vai tentar ser muito resumido nessa série. Não vamos esgotar o assunto jamais, mas a gente quer arranhar esse assunto para despertar em você curiosidade para buscar mais sobre esse assunto. Você diz amém? O que eu quero falar? Eu quero falar sobre a soberania de Deus. E eu quero mostrar para você a soberania de Deus no livro do profeta Daniel. Eu quero caminhar com você nos 12 capítulos de Daniel, se Deus nos permitir, nos próximas ministrações. E eu me proponho, diante daquilo que Deus colocou em nosso coração, falar sobre a soberania de Deus no livro do profeta Daniel, e quero falar sobre esse assunto nos próximos dias. Hoje eu quero abordar o tema: a soberania de Deus na vida dos seus servos fiéis. Diga isso comigo: a soberania de Deus está presente na vida dos seus servos. Existe algo sobre a soberania de Deus que nós precisamos não apenas entender, mas nós precisamos assimilar com o nosso coração e viver. E esse algo sobre a soberania de Deus é entender que a soberania é um atributo, uma característica, é uma forma de Deus se comunicar com a humanidade. E a soberania como atributo, ela aponta para o direito absoluto que Deus tem de governar tudo e todos. Deus governa tudo e todos como bem quer e como bem imagina. E isso precisa ser um fato incontestável para nós. O que eu quero dizer com isso? Isso não se contesta, isso não está em discussão, isso não está aberto para você opinar e dizer: eu acho que Deus não é soberano. Não, esse assunto não se discute. Quer você creia, quer você deixe de crer. Quer você se mova dentro desse princípio e desse atributo comunicável de Deus, que é a sua soberania, ou quer você não se mova nele. Então esse é um assunto incontestável, que não se comenta. Pastor, onde está a soberania de Deus? Gênesis capítulo 1 e verso 1. A palavra diz que no princípio criou Deus o que, gente? Deus criou, e quem cria tem direito. Deus criou, e quem cria manda. Deus criou, e não só criou, Ele sustenta a sua criação. E se Ele cria e sustenta, Ele faz dela o que Ele quer. Esse é um princípio da soberania. O Salmos 24, verso 1 e 2 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, inclusive você e eu. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Percebam, é do Senhor a terra. É do Senhor a extensão dela, a plenitude dela. É do Senhor o mundo e todos os que habitam no mundo. Ou seja, é um fato inquestionável. Então perceba, a soberania de Deus estabelece um propósito que os teólogos chamam de desígnio. E esse propósito de Deus é criar um povo separado, para que através desse povo separado o Messias, o Salvador, o seu próprio Filho, viesse ao mundo. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, a palavra diz que: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os...
Porque toda a terra é de quem, gente? Quem está dizendo isso? O Senhor. E Ele está falando sobre Israel. Ele está dizendo: olha, se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês serão um povo separado dentre todas as nações que existem na terra. Porque não só vocês, como todas as nações que existem na terra, são minhas. Deus está dizendo: eu tenho direito absoluto sobre a minha criação. Verso 6: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Diga isso comigo: estas são as palavras que precisamos falar como povo de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão? A gente tem que falar mais sobre a soberania de Deus. A gente tem que conversar mais sobre a soberania de Deus. Sabe por quê? Nós vivemos um tempo caótico, onde planetas estão se alinhando, onde terremotos estão acontecendo em vários lugares, onde há iminência de uma nova pandemia surgir a qualquer momento, a qualquer instante. Nós vivemos um tempo de economia abalada, de países de primeiro mundo estarem se recuperando da crise econômica promovida pelo Covid. Nós vivemos um tempo em que a saúde emocional das pessoas estão totalmente abalada e as pessoas estão ficando totalmente doentes depois da pandemia. Então, diante de um cenário conturbado como esse, a gente precisa aprender a falar mais sobre a soberania de Deus. A gente precisa aprender a confiar mais na soberania de Deus. O livro de Daniel vai narrar a história do exílio que os judeus viveram na Babilônia. Como não poderia ser diferente, Daniel é o personagem principal. Ele sofre oposição porque toda a sua vida ele foi fiel a Deus, ele decidiu ser fiel a Deus, ele decidiu não negociar os princípios que ele aprendeu de Deus. O capítulo 1 de Daniel, versículo 1 ao 4, vai fazer a introdução desse livro. Por favor, acompanhe comigo. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, ou seja, uma das cidades babilônicas, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, que era chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios na ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Perceba, irmãos, que o texto narra a história dos exilados sendo sequestrados em Jerusalém e sendo levados à força para a Babilônia. E chegando à Babilônia, eles foram soltos, tratados como prisioneiros de guerra. Alguns dentre os exilados que tinham essa característica diferenciada que a gente leu aí nos versículos, pessoas cultas, que tinham conhecimento, que tinham habilidade para viver num palácio, eles foram tirados dentre os exilados e foram educados na cultura babilônica. A Babilônia foi uma cidade do Império Antigo localizada na região da Mesopotâmia, hoje o território atual do Iraque, lá no Oriente Médio.
Babilônia contribuiu muito para o mundo antigo, porque ela foi pioneira em muitos assuntos da sociedade. Por exemplo, a arte esculpida como mosaicos é coisa da Babilônia. Um outro exemplo, o Código de Hammurabi, alguns já devem ter ouvido disso. O primeiro código de leis escritas veio da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia, o que era isso? Era um complexo de jardins suspenso a uma altura de mais ou menos 15 a 20 metros, e esse complexo de jardins era uma beleza estonteante que até foi chamada de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a Babilônia tinha muitas contribuições para a sociedade, mas na Bíblia, Babilônia é apresentada como um símbolo de arrogância, é apresentada como um símbolo de luxúria, é apresentada como um símbolo de imoralidade e de excesso de poder. Então, biblicamente falando, os jovens judeus são introduzidos nessa Babilônia. Uma Babilônia que oprime, uma Babilônia que exerce poder excessivo, uma Babilônia imoral, indecente, promíscua. É nesse contexto que os judeus são inseridos. E a grande lição que a gente vai aprender é como viver fiel à aliança com Deus, mesmo sobre condições totalmente desfavoráveis. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente dizendo assim: pastor, é tão difícil ser fiel a Deus no nosso tempo. Eu te convido a ler melhor o livro do profeta Daniel, e você vai ver que difícil ser fiel a Deus era naquele tempo. Ali era difícil. Hoje tem o seu grau de dificuldade, mas não se compara a ser fiel na Babilônia, nos dias do reinado de Nabucodonosor. Não se compara, eu te garanto isso. E por que não se compara? Porque, irmãos, era uma sociedade altamente promíscua, indecente, imoral, excessiva, abusiva. E esses jovens são introduzidos nesse cenário. Então, o que a gente percebe é que Deus está articulando os seus propósitos através da introdução dos judeus na sociedade babilônica. Eu vou repetir isso. Deus estava articulando os seus propósitos, introduzindo os judeus na sociedade babilônica. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Deus está articulando os seus propósitos, nos introduzindo numa sociedade como essa. Você trabalhar onde você trabalha, você estudar onde você estuda, você morar onde você mora, você conviver com quem você convive, existe um propósito de Deus por trás disso. Existe. Há uma soberania de Deus regendo isso, e talvez isso vai te ajudar a rever e repensar a forma e a maneira como você reclama do seu cenário, a forma e a maneira como você enxerga o seu ambiente de convivência. Então, o livro de Daniel pode ser dividido em 2 partes. Primeira parte, do capítulo 1 a 6, vai focar na história de Daniel e seus companheiros. A segunda parte, do capítulo 7 a 12, vai focar nas visões proféticas que Daniel recebeu. E eu quero nessa noite compartilhar apenas duas lições sobre a soberania de Deus na vida dos seus servos. Pode passar para nós, Bia, por favor. O que aprendemos sobre a soberania de Deus na vida dos seus servos? Número 1, a gente aprende que é possível resistir à pressão e ter uma vida que honre a Deus. Você pode dizer isso comigo? É possível resistir à pressão e ter uma vida que honre a Deus. Com pressão, eu gostaria de descrever todo tipo de angústia, de medo, de incertezas, de caos que você vive na sua vida. Hoje você está sendo pressionado pelo quê?
ou por quem? Hoje você está sendo pressionado a fazer o quê? A provar o quê para quem? Por quem que você está sendo pressionado hoje? E esse nível de pressão que você experimenta, a pergunta que eu te faço é muito simples: está fazendo você negociar a sua fidelidade a Deus? Está fazendo você abrir mão de princípios inegociáveis que vêm do reino de Deus? Porque a mensagem que nós aprendemos através de Daniel, que é possível resistir à pressão e ter uma vida que honre a Deus. É possível. O contexto que Daniel viveu era um contexto muito severo, irmãos. E o resumo desse contexto a gente vai pegar no Salmos 137. Por favor, projeta para nós, Bia, Salmo 137, do verso 1 a 4. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Para aí. Junto aonde? De qual cidade? Eles fizeram o que, gente? Se assentaram e choraram. A pergunta é por quê? O verso 2 vai trazer a resposta. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Pode seguir, verso 3. Os babilônicos sabiam da cultura musical que os judeus carregavam. Essa cultura musical tinha a ver com os princípios que eles aprenderam na lei de Deus, de adorar, louvar a Deus. Então eles sabiam que os judeus carregavam uma cultura musical muito forte, de adoração ao seu Deus. Então eles estão na Babilônia, e na Babilônia, os babilônicos dizem assim para os judeus: faz o seguinte, pega as suas harpas, pega os seus instrumentos e cantem uma daquelas canções que vocês cantam. Cante aí, faça um louvor, faça uma música, cante algo para o Senhor. E o texto vai dizer, irmãos, que neste momento que eles pediram uma canção, a resposta deles aparece no versículo 4. Olha o que eles dizem: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Preste atenção nisso. Como eu vou cantar para o Senhor em uma terra que é estranha? Em um território estranho, em um lugar que não é aberto, que não está para louvar a Deus. A gente canta para adorar a Deus. O cenário que nós estamos vivendo usa a música como instrumento de diversão, de entretenimento. Eu não vou cantar para entreter pessoas. Eu não vou cantar para alegrar pessoas. Eu não sou palhaço, eu não sou animador de público. Por que nós vamos cantar? Por que nós devemos cantar ao Senhor numa terra estranha? Essa é a pergunta deles. E essa pergunta eu não sei para você, irmão, mas mexe muito comigo. Mexe muito comigo. Nós vivemos um tempo em que muitos que se dizem cristãos estão cantando ao Senhor em blocos carnavalescos. Estamos adorando a Deus no altar de Satanás, cantando ao Senhor. Qual Senhor? Para qual Senhor eles estão cantando? Os judeus cativos na Babilônia disseram: eu não canto para Deus numa terra estranha. Eu não louvo ao Senhor porque o que eu carrego
não é entretenimento de público. O que eu carrego é adoração ao Deus vivo. E se eu carrego adoração, eu não vou entregar para público. Eu vou entregar diante do meu Deus, diante daquele que vive e reina para todo sempre. Perceba, irmãos, o mundo sempre será uma terra estranha para o povo de Deus. Sempre. Isso aqui nunca vai ser a nossa casa. Nunca. Isso aqui, nós nunca vamos se realizar nisso aqui. Nunca. Porque isso aqui para nós é uma terra estranha. É um lugar estranho. Nunca nos sentiremos ajustados com o mundo. E se a gente se sente ajustado com o mundo, é necessário a gente sondar os nossos corações e nos arrependermos. Romanos 12, verso 1 e 2, a palavra vai dizer que nós não devemos nos conformar com... Não devemos nos conformar. Mas tem filho de Deus que já está se conformando. É assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Efeito de manada. Filipenses capítulo 3 e verso 20, por favor. Veja esse texto comigo. Mas a nossa cidade não é São Paulo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É de lá. A nossa cidade, a nossa origem é de lá. São Paulo é um lugar que Deus decidiu nos plantar para a gente viver aí 70, 80 anos, ou sei lá quanto tempo que a gente vai viver. E isso aqui é tão rápido e tão passageiro, tão breve, irmão, que eu nem faço plano com isso aqui. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é a minha cidade. Isso aqui é uma terra estranha para mim. Precisa ser uma terra estranha para nós. Pastor, então por causa disso, eu vou agora deixar de fazer projeto, eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de pagar conta, eu vou deixar de cuidar da minha família. Não é isso que eu estou dizendo, filho de Deus. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Não confunde as coisas. Não misture as coisas. Eu estou dizendo que esse lugar é um lugar de desconforto para nós. A gente não está totalmente realizado aqui. E essa era a mentalidade, irmãos, dos cristãos primitivos. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1 e versículo 1. 1 Pedro 1, 1. Vamos ler? 1, 2, 3. Preste atenção, Pedro vai escrever uma carta a cristãos que estão espalhados em 5 cidades: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E essa carta que ele escreve, ele saúda os cristãos como o que, gente? Primeiro ele se apresenta, né? Ele diz, eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e eu estou escrevendo para quem? Eu estou escrevendo para a gente que está espalhada em cidades, mas na verdade não são habitantes dessas cidades, eles são estrangeiros. Eles são estrangeiros, eles não são dali, eles não pertencem a essas cidades. Eles são do céu, Filipenses 3:20, da onde eles esperam a verdadeira cidade deles. Olha o que diz o verso 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor,
durante o tempo da vossa. Irmãos, o que é o tempo da nossa peregrinação? É o tempo da nossa vida. De novo, é os 70, 80, ou quantos anos você vai viver. É o nosso tempo aqui. A Bíblia trata o nosso tempo aqui como um tempo de peregrinação. É um tempo onde nós somos estrangeiros. É um tempo, deixa eu lhe dizer isso, que a gente é refugiados. Estamos refugiados aqui durante o tempo da nossa vida. Refugiado não tem apego ao lugar onde ele chega. Ele sabe que aquele lugar, ele é grato por aquilo, ele é grato por tudo que Deus fez, ele é grato pelas portas que Deus abre, ele é grato por Deus cuidar dele naquela cidade, mas ele não tem apego naquele lugar, porque ele sabe que aquela não é a cidade dele, ali não é o lugar dele. Irmãos, aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso lugar. E se você está tornando aqui o seu lugar, isso está se transformando numa distração para a sua intimidade com Jesus. Você está se distraindo. Olha o que aconteceu com Daniel. Eles chegam na Babilônia e eles têm essa consciência. Imagina Daniel fazendo uma reunião com os seus 3 amigos, dizendo: galera, o lance é o seguinte, hein? A gente está chegando aqui na Babilônia, mas aqui a chapa esquenta. Aqui o negócio é sério. Aqui tem imoralidade, aqui tem excesso de poder, tem dinheiro, tem um monte de coisa. Mas o lance é o seguinte: nós vamos fechar um acordo aqui. Aqui não é o nosso lugar. Tudo bem, galera? Aí os 3, os 4 juntos combinados, dizem: tá bom, tá tudo bem. Então eles chegam pactuados na Babilônia e começa um processo de reeducação com esses judeus. Olha que interessante, o processo de reeducação tinha o objetivo de enfraquecer uma futura liderança entre os judeus ali na Babilônia, enfraquecer a cultura judaica e fortalecer a cultura babilônica. Tinha esse duplo propósito, esse processo de reeducação. Olha o que diz o versículo 5, Daniel capítulo 1. O rei lhes determinou a ração de cada dia, ou seja, a alimentação de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados durante quanto tempo? 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram seus nomes judaicos, que foram transformados em nomes babilônicos. Perceba, eles vão receber, irmãos, uma nova língua, eles vão receber novos nomes, eles vão receber uma nova dieta alimentar, eles vão receber novas roupas e uma nova cultura. Por que tudo isso? Pelo simples propósito: eles queriam mudar a identidade daqueles rapazes. Eles queriam mudar a identidade deles. Vamos fazer uma avalanche de informação para mudar quem eles são. Para mudar a maneira como eles pensam. Vamos fazer um intensivão durante 3 anos, mudando a comida, mudando as roupas, mudando os nomes, mudando a cultura, para ver se eles absorvem a nossa cultura babilônica. Essa era a intenção. Só que, irmãos, repito, havia por trás deste processo de pressão um propósito soberano de Deus em ação. Havia por trás de tudo isso uma intenção de Deus. Deus estava lá de cima, pensando assim: Nabucodonosor acha que vai mudar a cultura dos meus filhos? E mal sabe ele que são meus filhos que vão influenciar a cultura da Babilônia. Mal sabe ele que são os meus filhos que vão influenciar a Babilônia.
E é isso que o diabo tenta, irmão. O diabo te coloca ali o diabo coloca na nossa mente, onde nós estamos plantados, a ideia de que, esse lugar é ruim, esse lugar é opressivo, esse lugar é assim, esse lugar é assado. E sabe, Deus articula um propósito terrível através de você naquele lugar, e se você é fiel a Deus, aquele lugar não te influencia, mas você influencia aquele ambiente. Se você for fiel a Deus, aos princípios da palavra de Deus, você vai começar a influenciar aquele ambiente. Número 2. O que aprendemos sobre a soberania de Deus na vida dos seus servos? A segunda lição: Deus honra o propósito de uma vida consagrada. Diga isso comigo: Deus honra o propósito de uma vida consagrada. Diga assim comigo: Deus vai me honrar se eu tiver o propósito de uma vida consagrada. Deus honra, irmão. Deus honra. Olha o que diz o versículo 8 de Daniel 1. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, Daniel assumiu um propósito. Qual era o propósito de Damião? Damião é nossa irmã. Daniel, qual era o propósito do Daniel? O Damião também está vivendo uma pressão lá, mas Jesus é com ele, amém? Daniel, ele propõe no seu coração um propósito. Que propósito é esse, irmãos? Ele estava absolutamente decidido a não se contaminar. Eu não como da mesa do rei. Eu não bebo na mesa do rei. Eu não vou me contaminar porque eu tenho uma escolha. Eu vou viver consagrado para o Senhor. Eu vou viver consagrado para o meu Deus. A pergunta que a gente deve fazer aqui é muito simples. Estamos absolutamente decididos a viver consagrados aos propósitos de Deus para nossas vidas? Ou a gente está flertando com a cultura babilônica? Ou a gente flerta com a mesa e com os banquetes e as iguarias que é colocada sobre a mesa? Estamos decididos a pagar o preço de viver uma vida consagrada aos propósitos de Deus? Ou a gente flerta com a possibilidade de comer dos manjares do rei que são colocadas sobre a mesa? Essa é a pergunta que estava na mente do Daniel. E agora, o que eu vou fazer? Flerto com a cultura babilônica ou me consagro ao propósito de Deus para a minha vida? O que eu faço? O que é uma vida consagrada? Deve ser a nossa pergunta. A vida consagrada, irmãos, é uma vida separada e dedicada para viver os propósitos de Deus. Durante muito tempo a gente aprendeu errado. Sabe o que nos ensinavam sobre consagração? Nos ensinavam que consagração é viver sem falhas, é viver sem erros, é viver sem pecados. Nossa, aquele irmão é tão consagrado a Deus. E parece que alguém, quando olhava para alguém consagrado, parecia que o irmão tinha uma auréola, né? Na cabeça, e ele tinha asa, e andava assim, olhando sempre para cima. Oh, que irmão consagrado, olha a presença de Deus na vida. Não, irmão, não tem nada a ver com isso não. Vida consagrada é vida dedicada a viver os propósitos de Deus. É gente que custe o que custar, tendo ou não tendo, acertando ou errando, ele está decidido, absolutamente decidido a viver os propósitos de Deus. Isso é uma vida consagrada. Então,
A gente olha para esse texto e a gente percebe que era isso que aconteceu com Daniel. Daniel tinha essa disposição de honrar o propósito de Deus, que o Deus estabelecido para ele ali na Babilônia. Efésios capítulo 4, olha o que esse texto ensina sobre isso. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos. Essa palavra é um pouco antiga, mas ela quer dizer obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, pega essa expressão, diga comigo, perderam todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Verso 20, mas vocês não aprenderam assim a Cristo. Em outras palavras, vocês não aprenderam isso de Cristo. É como se Paulo dissesse assim, vocês aprenderam isso com quem, gente? Porque com Cristo não foi. Com Cristo não foi. Com quem que vocês aprenderem a viver obscurecidos no entendimento? Com quem que vocês aprenderam a viver separados de Deus, ignorantes? Com quem vocês aprenderam a ter um coração duro? Com quem vocês aprenderam a perder o sentido, todo o sentimento de vocês? Com quem? Com Cristo que não foi. Com Cristo que não foi. Versículo 21. Se é que o tenho ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido. Verso 24, por favor, leia. 1, 2, 3. Se revista da sua nova natureza que Cristo te deu. Essa nova natureza é criada em justiça e santidade. Essa natureza faz você se apegar aos propósitos de Deus para a sua vida. Essa natureza te faz vencer os flertes contra a mesa de Nabucodonosor. Essa nova natureza é que faz você resistir às pressões diárias. É essa nova natureza. Se revista disso. Se revista disso. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Daniel foi convencido pelo Espírito de Deus a viver os propósitos do Senhor. E eu oro, irmão, para que o Espírito Santo nos convença também. Que o Espírito Santo te convença, como ele convenceu Daniel a viver os propósitos de Deus para a tua vida. Que você pare de resistir. Que você pare de lutar contra. Que você pare de arrumar desculpa. Ai, é porque está todo mundo fazendo. E pare de flertar com a mesa de Nabucodonosor. Que você tenha um coração aberto para viver os propósitos de Deus. E sabe, irmãos, o Espírito Santo nos dá graça para isso. E hoje nós tivemos aqui uma palavra pela manhã gloriosa sobre a graça de Deus. Recomendo você a voltar no nosso canal do YouTube e ver essa ministração. A graça de Deus tocou a vida de Daniel para ele viver uma vida consagrada. E é essa graça que quer tocar a nossa vida.
Tito capítulo 2, verso 11 e 13, é o último texto que eu li essa noite. Diz a palavra: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o que, gente? Diga isso comigo: a graça de Deus se manifestou na minha vida, me trazendo salvação. Olha o que diz o verso 12: ensinando-nos, porque a graça de Deus não só se manifesta, não só traz salvação, a graça de Deus ensina. Ensina o que, pastor? A renunciar à impiedade e os desejos mundanos, para a gente viver neste presente século de forma sóbria, de forma justa, de forma piedosa. Irmão, a graça de Deus te capacita a viver uma vida sóbria. A graça de Deus te capacita a viver uma vida justa. A graça de Deus te capacita a viver uma vida piedosa. Receba dessa graça. Não ignore ela. Não é você que vive uma vida justa, não é você que vive uma vida sóbria, não é você que vive uma vida piedosa, não, é a graça de Deus que nos capacita a isso. Versículo 13, e mais, a graça de Deus nos capacita a aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça que nos capacita a esperar a volta de Jesus, irmão. É ela que nos equipa. Então, deixa eu te dizer algo. Aconteceu com Daniel, pode acontecer com a gente, irmão. Pastor, é que você não sabe a Babilônia que eu vivo. É provável que não, mas Deus sabe. E o Deus que capacitou Daniel a viver a Babilônia dele, vai te capacitar a você viver na sua Babilônia. Agora, por favor, pare de desculpa. Por favor, mude o seu vocabulário. Por favor, pare de murmurar que o meu cenário é mais difícil do que o de todo mundo. Não é. Não é. Mude o seu repertório. Mude as suas palavras. A graça de Deus te capacita a ser fiel. Eu termino com essa expressão. Quando você se sentir pressionado pelo mundo, saiba, você serve um Deus vivo, que defende o seu povo numa terra estrangeira. Irmão, Deus protegeu Daniel, Deus protegeu seus 3 amigos, Deus protegeu os judeus na Babilônia. Por que é que Ele não vai te proteger? O mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. O mesmo Deus que sustentou Daniel fiel na Babilônia, é o Deus que nos sustenta fiéis nessa sociedade. Então, acredita, nós servimos um Deus vivo, que está nos ensinando, nos capacitando. O poder do seu Espírito está sobre nós, está sobre a igreja, irmão. E aí eu posso te dizer, vale a pena ser fiel. Não estou dizendo ser perfeito, ser fiel. Vale a pena dizer: Senhor, eu quero viver os teus propósitos, e custe o que custar. Ouça o que eu ouvi, fale quem quiser falar, faça careta quem quiser fazer careta, critique ou elogie quem quiser. Eu vou ser fiel. Assenta isso no teu coração nessa noite. E eu tenho certeza, irmão, que a sua vida jamais será a mesma. Eu tenho certeza. Se coloque em pé. Jesus, Tu és poderoso, Senhor.
Tu és poderoso. Jesus, Tu és o Senhor presente, que livrou Daniel da cova dos leões, que livrou Daniel da ira de Nabucodonosor. Jesus, Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o Emanuel, Deus conosco. E em nosso meio, Pai, há tantas pessoas aqui, que assim como aquele propósito do Senhor assentou no coração de Daniel, há tantas pessoas aqui, Pai, que o Seu propósito assenta no nosso coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o poder do alto nos capacite a vencer as desculpas, que o poder do alto nos capacite a vencer as murmurações, que o poder do alto nos capacite a vencer a mesa de Nabucodonosor e flertar com a cultura babilônica, que o poder do alto esteja sobre a nossa vida como esteve sobre Daniel. Que a Sua presença, Deus vivo, real, verdadeiro, se manifeste no meio das nossas pressões. Quando a gente estiver sendo mais pressionado, manifesta a Tua presença, Senhor. Manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua mão forte e o Teu braço estendido. No momento em que nós estivermos sendo mais apertados, manifesta-te, como o Senhor andou no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Anda, Senhor, no meio da fornalha do Seu povo. Anda, Jesus, revela-te, para que a nossa confiança, o nosso amor, a nossa esperança por Ti aumente, porque a Tua graça nos ensina isso. A Tua graça nos ensina a ser fiéis, a Tua graça nos ensina a ser piedosos, a Tua graça nos ensina a sermos justos e a aguardarmos o retorno do Senhor. Que essa seja a nossa realidade, que esta seja a realidade da Tua igreja e do Teu povo. Querido, se você pode erguer as suas mãos, agradeça a Jesus por isso. Agradeça pela graça que capacita a gente. Vamos, agradeça por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ei, vamos adorá-lo, Ele é o grande Rei, vamos adorá-lo. Existe Deus.